Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão ouvindo esse vídeo. E quero trazer uma palavra para a nossa meditação nessa manhã. E a palavra falou no meu coração e quero passar também para vocês essa manhã. Sei que Deus ele fala de muitas formas, em todos os momentos. E com cada pessoa ele fala de uma forma diferente. Talvez Deus falou comigo essa manhã e ele vai falar ao seu coração também de uma outra forma, mas do mesmo sentido, que é através da palavra dele. A palavra dessa manhã é em Êxodo capítulo 14, versículo 13 em diante. Vou ler alguns versículos que diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, que vocês nunca mais verão. Esses egípcios que vocês estão vendo, que estava vindo atrás do povo, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E aí Moisés, à frente, ele vai orar a Deus, aí Deus fala com Moisés assim, O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus já tinha dado uma ordem aos filhos de Israel. E adiante, no versículo 19, diz assim: Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, que não fala mais povo, fala exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Que Deus já mudou a história, que era um povo, agora Deus já trata o povo de Israel como um exército de Deus. A nuvem era para os egípcios, a nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. E o que essa palavra trouxe ao meu coração nessa manhã, eu quero trazer para vocês. Talvez Deus ele permite muitas lutas na nossa vida, talvez Deus permite muitas provas na nossa vida, e na vida do cristão isso é normal, ter luta, ter provas. A sua vida não está com prova, não está com luta, então você tem que procurar saber por quê. Mas nós vivemos só de sofrimento? Não, porque tem um pregador que ele diz muito isso, e essa frase ela é real. Se você acorda de manhã e você não cruza com o diabo no caminho, quer dizer que você está indo na mesma direção dele. Qual que é o nosso papel de cristão? Lutar contra essas setas malignas. Então todo dia na nossa vida ela vai ter problema. Só que o problema para nós cristãos, aquele que segue a Cristo, aquele que entregou a vida para Jesus, os problemas para nós é diferente do que para o mundo. O mundo, por exemplo, se surge uma situação muito intensa, se surge um problema, para eles a vida acaba. Mas para nós não. Para nós um problema, uma situação se torna o quê? Deus nos ensinando que lá na frente tem algo melhor para nós. E aqui o povo de Israel já tinha saído do Egito, estava caminho a Canaã, e ali no meio do mar, a Bíblia fala que quando eles foram atravessar o mar, Deus já tinha dado uma ordem para eles atravessarem o mar, e ali Moisés foi orar ao Senhor de novo. Então tem coisas que você ora, não precisa ficar orando a Deus, que não vai se passar o quê? Vai se tornar oração repetitiva, e Deus não quer isso. Se Deus te deu uma palavra, vai nessa palavra, continue. Só que a palavra de Deus, ela tem um começo, meio e fim. Então talvez no meio do caminho vai vir oportunidades, vai vir diversidades, talvez, que vão querer te parar. E Deus fala com Moisés aqui, Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Deus já tinha dado a ordem. A ferramenta estava na mão de Moisés. Aí Deus fala com Moisés, ele estende o cajado sobre o mar, o povo atravessa. E à frente, a Bíblia vai dizer que as duas colunas, tinha a coluna de fogo que ficava em frente ao povo de Israel durante a noite,
porque no deserto lá é 8 ou é 80, de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então à noite essa nuvem, essa coluna de fogo esquentava o povo, e de dia essa coluna de fogo, ela protegia o povo do sol quente. Então Deus cuidava do povo. E ali a Bíblia vai falar que esse anjo que ia adiante, que é tomando, né, essa nuvem na frente, protegendo o povo, ela passa atrás ao povo de Israel, porque Deus, ele estava à frente do povo conduzindo. Agora Deus, ele passa o quê? Deus, ele passa para trás do povo, guardando o povo dos egípcios. Só tirar aqui o comercial aqui. Deus estava passando adiante do povo, né? Estava passando atrás do povo, protegendo o povo das mãos do povo do Egito. O que essa mensagem, essa palavra, ela traz para nós nessa manhã? É o que Deus tem me ensinado de uns dias para cá, até o que? A ter paz, a ter paciência, saber esperar em Deus. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus, ele envia anjos ao nosso favor. Então, se na nossa vida, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, se nós confiamos em Jesus Cristo, nós temos que o quê? Entregar a nossa vida a Ele totalmente. Ah, mas eu já participo de uma igreja há anos. Ah, eu nasci numa igreja. Eu já falo de novo e sempre repito isso. Igreja não salva ninguém. Igreja é um lugar que Deus instituiu para a gente, para nós podermos ir adorar a Deus nesse tempo. A salvação é individual, a salvação é através de confissão. Romanos 10:9 vai dizer: se nós confessarmos a Jesus, e se nós cremos no nosso coração que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele é Filho de Deus, nós estaremos salvos. A salvação é totalmente ao contrário de religião. E quando nós nos deparamos nisso, que eu estou na igreja há muito tempo, que eu estou nessa igreja, não saio dessa igreja, estou falando de você sair da igreja. Eu quero que você tenha convicção de uma coisa: você serve a Jesus de verdade, serve a Jesus de coração. Se essa uma pessoa te falar algo que vai talvez te magoar, você vai sair da igreja por causa disso? Então, essa palavra que eu quero te deixar nessa manhã sobre calma. Aqui Moisés fala para o povo: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Talvez essa palavra, como está sendo para mim, ela está sendo para você também. Tenha calma. O problema talvez que você está passando, como o povo estava aqui desesperado, achando que os egípcios iam matar eles. Deus estava criando uma oportunidade de Deus mostrar qual forte era a mão dele para o povo de Israel. Deus estava ali criando uma oportunidade. Talvez o desespero que você está passando, talvez a luta que você está passando, vai se tornar uma oportunidade de Deus poder te usar, ou de Deus poder te mostrar algo que Ele quer te mostrar. Deus tem me ensinado muito nesses últimos dias, ter paz em Deus. Muitas lutas, muitos problemas, mas quando a gente tem paz em Deus é diferente. O mundo, ele considera a paz como um mundo sem guerra, um mundo com dinheiro, a conta cheia, uma família bonita, assim, sem problema nenhum. Só que a gente que serve, né, a palavra de Deus, que serve Jesus Cristo, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a paz em Deus que nós sentimos é totalmente ao contrário do mundo que não serve a Cristo. Porque Cristo, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da tribulação, Ele vai nos ensinar a passar do outro lado com paciência e com calma. Essa palavra que eu te deixo nessa manhã, a palavra de hoje é o que? Tenha calma. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da situação. A situação talvez que nós estamos passando é Deus nos ensinando a chegar lá na frente e para o nome de Jesus ser glorificado. Então deixa essa palavra para você nessa manhã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. Tudo que você colocar as mãos e os pés, que seja as mãos e os pés do Senhor na sua vida. Hoje o fundo musical não ajudou muito não, mas Deus abençoe e um abraço, até o próximo.